Olá, pessoal. Sejam bem-vindos aqui à nossa sala virtual. Eu sou André Lima e a gente vai começar dentro de um instante a nossa aula, onde eu vou ensinar passo a passo sobre a alta aplicação da técnica da EFT para a eliminação de pensamentos, emoções, sentimentos negativos. E a gente costuma, né, observar que com a aplicação da técnica, o efeito costuma ser bem rápido. Então, eu quero que vocês aproveitem ao máximo essa aula e também a energia do grupo. A gente teve mais de 2.000 pessoas inscritas, 2.000, quase 2.400 pessoas inscritas. Vamos ver quantos aqui vão estar presentes hoje, né? Nem todo mundo aparece aqui ao vivo, mas eu espero chegar aí a 700, 800 pessoas online ao vivo. Por enquanto ainda tem gente chegando. Bom, antes de começar também, queria que vocês escrevessem aí no chat se vocês estão me ouvindo, se está tudo, se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Coloca aí, por favor. Fala assim, estou conseguindo, estou ouvindo bem, o som tá bom. É só para eu ter certeza. Deve estar tudo funcionando, mas não custa nada a gente checar aí com vocês. Então vou guardar um pouquinho aqui vocês escreverem. Ah, tá, deixa eu habilitar aqui a caixa de bate-papo. Agora sim. Opa, escrevam aí, pessoal, por favor. Vocês estão me ouvindo bem? Agora eu habilitei aqui o chat. Sim, sim. Ok. O pessoal está ouvindo bem. Que bom. Maravilha. Tem bastante gente aqui na sala. Nós temos aqui agora 341 pessoas ao vivo. E esse número eu acredito que vai crescer bastante. Sempre tem as pessoas que chegam um pouquinho depois da hora. E a gente vai começar. Ok? Estou vendo aí pessoal em vários lugares, né? Já colocaram aí a cidade, o estado. E é tanta gente digitando que eu não consigo ler aqui tudo que escreve, né? Fica passando muito rápido e o sistema aqui não me permite parar o chat para ler, né? Não permite pausar. E, mas eu, enfim, já li aqui de pessoas de vários lugares do Brasil. Então é isso, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Na nossa aula de hoje a gente vai fazer a parte prática de autoaplicação. Vou também tentar tirar dúvidas de vocês em alguns momentos. Tem uma pessoa aqui que vai me ajudar, que é o Josenildo, vai estar aqui na moderação e passando algumas perguntas que vocês fizerem. Mas a aula vai ser bastante prática, né? Vou explicar um pouquinho da teoria da EFT, mas quero fazer uma aula bem prática, bem direta ao ponto, para que vocês possam realmente ter benefícios e já sair daqui se auto-aplicando a técnica. Então é isso, eu vou agora desabilitar um pouquinho o bate-papo, para que vocês possam prestar bem atenção. Recomendo também que vocês desliguem as distrações que podem desviar você da nossa aula. Essa aula realmente ela só vai ter efeito se você fizer, se você se auto-aplicar, se você prestar atenção, e o conhecimento que você vai pegar nessa aula você vai poder usar depois também para você se auto-aplicar. Então desliga o Skype, coloca ele no ocupado, fecha a caixa de e-mail, fecha o Facebook, fica chegando mensagem. Então procura se livrar de todas as distrações possíveis, que a gente vai ficar aqui talvez 1h30 mais ou menos nessa aula, aprendendo a técnica e se auto-aplicando, ok? Então vamos lá, deixa eu começar aqui. Tá, vou agora desabilitar aqui o bate-papo, para a gente poder começar. Compartilhar a tela, só um minuto que eu vou aqui pegar os slides, para a gente iniciar. Ok. Josanildo, tá tudo certo aí? Tá vendo aí os slides? Tá tudo bem? Josenildo? Ok, acho que tá tudo certo, né?
Josenildo está aí? Vou passar um minutinho de novo. Bom, vamos lá. Então, a nossa aula, né, como eliminar pensamentos, sentimentos e emoções em minutos utilizando a técnica da EFT. Já são 20 horas e 7 minutos e a gente vai dar início agora. Né? Primeiro eu vou falar o que é EFT. Eu sei que vários de vocês devem estar assistindo essa aula pela primeira vez e alguns sabem, né, alguns têm já conhecimento da técnica, vários de vocês são alunos, outros não, estão chegando aqui a primeira vez. Então tem que sempre explicar o que é a técnica, para poder, para que vocês compreendam, né, ter uma base mínima teórica, saber de onde é que veio, o que é. Mas vamos lá. A técnica da EFT foi criada pelo engenheiro chamado Gary Craig a partir de uma outra técnica chamada TFT, que significa Thought Field Therapy, terapia do campo do pensamento. O Dr. Roger Callahan foi o criador da TFT. A EFT significa Emotional Freedom Techniques, técnicas de liberação emocional. E é uma técnica, uma tecnologia para dissolver sentimentos, pensamentos e crenças limitantes. E a vantagem da técnica é que ela é muito simples e, apesar de ser muito simples, ela é muito eficaz. Tem uma eficácia bem acima da média. A gente consegue trabalhar desde emoções bem suaves, bem sutis, até traumas muito profundos, muito intensos. E você pode tanto aplicar em terceiros, conduzir a aplicação, se você for um terapeuta, e você pode também se auto-aplicar a técnica para o seu próprio benefício. E a gente vai sempre combinar as ações de falar, né? Você fala aquilo que você está sentindo, aquilo que está incomodando você, enquanto você estimula alguns pontos do corpo que são terminais de meridianos de acupuntura para dissolver sentimentos. Então a técnica combina essas duas coisas, falar, pensar sobre as coisas que incomodam e estimular alguns pontinhos do corpo que são terminais de meridianos de acupuntura. A EFT está crescendo no Brasil, eu venho divulgando bastante essa técnica, né, já tem centenas, né, de milhares de pessoas que já baixaram o manual gratuito no meu site, mas eu ainda considero que é uma técnica bem desconhecida ainda aqui, né? Está crescendo, mas ainda é bem desconhecida. Nos Estados Unidos já tem uma expansão bem maior, ela é conhecida lá como tapping. Tapping é essa ação de bater, né? A gente usa as pontas dos dedos para tocar nos meridianos de acupuntura. Eles chamam essa ação de bater nesses pontinhos de tapping. E tem vários médicos reconhecidos, renomados lá, que indicam a técnica. Pessoas que trabalham com autoconhecimento e com desenvolvimento pessoal, grandes ícones dessa área, grandes escritores, tem vários aqui que vocês devem conhecer, né? O Deepak Chopra, que é um médico muito famoso, ele recomenda a técnica da EFT. Louise Hay, que escreveu o livro Você Pode Curar a Sua Vida, o livro dela fala muito sobre pensamento positivo e como você curar, né? Se curar através de afirmações. A EFT tem um caminho um pouco diferente, é o caminho da limpeza da negatividade, e você vai ter que falar sobre a negatividade para limpar, um pouco diferente dessa questão de fazer afirmações positivas, mas as coisas acabam se complementando. Então ela também pratica EFT, eu já vi vídeos dela na internet, onde ela recebendo sessão de EFT com um americano, com Nick Ortner, que é um grande divulgador da EFT nos Estados Unidos. Tem esse cientista chamado Bruce Lipton, que ele é autor do livro A Biologia da Crença. Ele também é um fã, divulgador da técnica. Jack Canfield, que é um coach, um palestrante muito famoso lá nos Estados Unidos. Então a gente vê esse movimento de divulgação da técnica por grandes nomes também, como Joe Vitale, que é o autor do livro O Limite Zero. Muitos de vocês devem conhecer. Foi ele que tornou popular a Ho'oponopono. Foi ele que foi lá descobrir o cara que fazia o Ho'oponopono, foi lá no Havaí conhecer o doutor, eu até esqueci o nome dele agora, que o nome dele é um pouco complicado, que é havaiano. Foi ele que escreveu sobre a Ho'oponopono, colocou isso na internet, e várias pessoas hoje conhecem também
ao Ho Oponopono, ele fala muito também sobre EFT. Bom, então vamos lá. Eu quero fazer uma experiência prática com a técnica, né? Falei um pouquinho da origem dela, falei que ela também é a junção, né, de movimentos que vão tocar em pontos de acupuntura, enquanto nós falamos sobre as questões que nos incomodam. Esses pontos de acupuntura servem para liberar as emoções que estão presas nos canais de energia que circulam pelo nosso corpo, né? Na acupuntura, esses canais são chamados de meridianos. Então a gente vai fazer uma experiência para sentir como é que a técnica funciona na prática. E qual é a instrução que eu quero que você siga nesse momento? É o seguinte, tá? Vamos ver isso aqui bem passo a passo. A gente vai escolher algum tipo de pensamento que nos traz desconforto emocional para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa tratar nesse momento. Quanto mais específico você escolher, melhor. Então vamos lá, vou dar aqui algumas opções. Primeira opção. Você pode trabalhar um evento do passado, que ao ser acessado agora, traga para você algum desconforto emocional. Pode ser uma coisa recente, pode ser uma coisa de 30 anos atrás, ou de 10 anos atrás, ou da semana passada. Qualquer tipo de evento específico, que ao ser lembrado agora, traga algum sentimento desconfortável. Por exemplo, uma briga com alguém, o dia que você foi demitido, o dia que você passou uma vergonha, um episódio onde você se sentiu rejeitado, algo que você falou para alguém que você sentiu culpa, o dia que seu pai lhe deu uma surra na frente dos amigos, algum evento com a sua mãe, algum evento com o marido, com a esposa, com o irmão, enfim, qualquer situação do passado que traga algum desconforto emocional. Eu vou dar aqui algumas opções e você vai escolher só uma dessas opções, tá? Então a primeira é essa, um evento do passado que traga desconforto emocional. Se você lembrar de vários eventos, eu quero que você foque apenas em um. Depois, quando você sair da aula, você pode trabalhar outros eventos específicos, mas aqui eu quero que você foque em um. Segunda opção, tem gente que não consegue lembrar muito de coisa do passado, que tem uma certa dificuldade. Então você pode também pensar em um evento futuro que traz desconforto emocional. É uma situação que não aconteceu ainda, mas que só de você pensar, isso já traz para você alguma emoção desagradável. Por exemplo, né, uma reunião que vai ter, só de você pensar, às vezes traz uma sensação ruim. Uma prova de um concurso, uma entrevista do emprego, uma palestra que você vai dar, uma conversa que você vai ter com alguém. Enfim, qualquer situação futura que, ao você pensar nela agora, traga alguma emoção desconfortável, alguma sensação ruim. E não tem que ser nada tão intenso. Isso vai depender de cada pessoa, né, a intensidade. Pode ser pouco intenso ou muito intenso, a gente aplica a técnica independente da intensidade. O que importa é que seja alguma coisa que está incomodando, que não seja agradável de se pensar. Vou dar aqui mais uma terceira opção. Você pode trazer à tona um pensamento negativo qualquer que traz desconforto emocional, mesmo que não seja algo do passado nem algo futuro. Então, pensar no salário, pensar numa bagunça que você tem para arrumar na sua casa ou no escritório e você nunca quer arrumar. Pensar numa conta para pagar, num animal que você tem medo, numa preocupação com o filho ou com a doença que você não tem, não sabe se vai ter, mas só de pensar nisso você fica ansioso, tenso. Então, pode ser qualquer tipo de pensamento que traga desconforto emocional. Alguns pensamentos remetem ao passado, alguns pensamentos remetem ao futuro, alguns pensamentos nem são do passado e nem são do futuro, às vezes são até coisas imaginárias. Né? Sei lá, tem gente que tem medo que aconteça assalto, tem gente que tem medo que aconteça uma catástrofe natural, que quando pensa nisso, sente uma emoção ruim. Então, às vezes, até uma coisa imaginária. Tem gente que fica pensando na velhice e que pode ficar desamparado na velhice. Então, é uma situação que não está nem programado para acontecer, né? Não é algo que está marcado para acontecer, mas que fica na sua imaginação, que vai ser daquele jeito, e aí acaba trazendo uma emoção ruim. Ok? Então é isso, eu quero que você escolha uma dessas três opções para que a gente possa trabalhar agora.
Então vamos lá. Depois que a gente escolhe, é hora da gente fazer uma análise da negatividade que aparece quando você traz esse pensamento à tona. Então a gente vai prestar bem atenção em vários detalhes. Sempre que eu vou aplicar a técnica, eu escolho o pensamento que eu vou trabalhar e depois eu faço uma investigação minuciosa para entender como é que ele me incomoda, que sensações ele me traz, que tipo de emoção. Então o que é que você vai observar nesse pensamento que você escolheu para trabalhar? Né? Então você vai, primeira coisa, né, você vai observar dentro desse evento, seja ele passado, futuro, ou seja um pensamento imaginário qualquer, se existe uma imagem, uma cena mais específica dentro desse pensamento que chama a sua atenção. Algumas pessoas são bem visuais e quando elas pensam numa situação, surge logo uma cena. Outras pessoas não são tão visuais. Eu quero apenas que você observe se você consegue ver uma imagem, uma cena ou não. E eu quero que você também observe se essa cena é nítida, se por acaso houver uma cena, se ela é próxima de você, se ela é uma coisa intensa, ou se é uma cena longe, distante e sem força. Segundo passo, você vai observar se existem vozes dentro desse pensamento, dessa situação que você está pensando. Que vozes são essas? Né? Pode ser a sua voz falando sobre a situação, se lamentando sobre aquilo, reclamando daquilo. Pode ser a voz de uma outra pessoa falando algo desagradável para você. Então, se você lembrou do evento com seu pai, no passado, de rejeição, talvez foi alguma coisa que ele falou para você, e aí você pode ver a imagem dele, pode ouvir a voz dele. Ou pode ser só comentários mentais sobre a situação, que você não gostaria de ter passado por isso, que é uma situação indesejada e que você tem raiva da pessoa. Podem ser críticas com relação à pessoa, críticas com relação a você mesmo. Então observa se tem um diálogo mental em torno dessa situação. E observa também se se essas vozes são nítidas, intensas, próximas de você, ou se é algo distante, longe e sem força. Então procura avaliar essa questão da proximidade ou distância das vozes. É a mesma coisa que a gente faz com as imagens. Quero também que você identifique agora o nome do sentimento que vem à tona nesse momento quando você acessa esse pensamento. Não é a emoção que vem à tona quando você passou lá na época, ou a que você acha que vai ser no futuro, e sim qual é o nome do sentimento que surge nesse momento quando você acessa o pensamento agora. Então observa se surge uma raiva, uma tristeza, culpa, medo, frustração, enfim, rejeição, abandono, enfim. Procure identificar o nome da emoção que surge. A próxima observação procura observar qual é a sensação física que essa emoção produz no seu corpo. Toda emoção ela produz uma sensação ruim, desagradável no corpo. E eu quero que você preste bem atenção. Toda emoção produz uma química no seu cérebro e essa química começa a ser jogada na corrente sanguínea e isso provoca algumas sensações. Para alguns pode ser coração um pouquinho mais acelerado, para outros pode ser um nó na garganta, um aperto no peito, alguma coisinha no estômago, suor, frio, calor, alguma sensação de alguma energia correndo pelo seu corpo, arrepio, alguma coisa nos pés ou nas mãos, enfim, alguma tensão no pescoço. Então observa que sensação física, procura detectar no seu corpo onde é que está a sensação física que esse sentimento traz para você. E o próximo passo é graduar numa escala de 0 a 10 a intensidade que essa emoção tem para você agora. Dá uma nota para isso, nesse momento. Não é a nota que foi na época ou que você acha que vai ser no futuro. E sim, qual é a nota que você sente nesse momento, numa escala de 0 a 10. Observa se, aqui é uma outra observação que eu estou reforçando, né? Observar se as imagens e os sons parecem próximos, distantes, fortes ou fracos. Feita a observação, é hora da gente começar a aplicar a técnica da EFT. E quando a gente aplica a técnica, nós temos que estimular alguns pontos do corpo, né, que são esses aí, ó, ponto do karatê, ponto do topo da cabeça, início da sobrancelha, lateral do olho, embaixo do olho
embaixo do nariz, embaixo do lábio inferior, osso da clavícula, embaixo da axila. Está aqui na figurinha. Né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui na tela, que eu vou mostrar para vocês esses pontos. Deixa eu ver aqui. Compartilhar a tela, sair, eu acho que eu voltei aqui agora para a tela. Então os pontos que nós vamos estimular são esses aqui, ó. Todos esses pontos são terminais de meridiano de acupuntura. Tem esse ponto aqui na mão, que a gente chama de ponto do karatê. Você pode usar a mão direita ou esquerda para estimular qualquer um dos lados. Quantos dedos você quiser, pode ser um dedo, pode ser 2, 3. Tem um pontinho aqui no topo da cabeça, que fica, vamos supor que tem uma linha aqui, ó, de uma orelha até a outra orelha, lá no topo dessa linha é o ponto do topo da cabeça. Tem um pontinho aqui no início da sobrancelha, na parte interna. Tem aqui na lateral do olho, nessa parte aqui externa, no ossinho do globo ocular. Tem aqui embaixo do olho, também aqui nessa bordinha do ossinho do globo ocular. Embaixo do nariz. Embaixo do lábio inferior. Tem aqui um pontinho no osso da clavícula. Tem esse ossinho em forma de U, aqui na base do pescoço. Você escolhe qualquer uma dessas duas pontinhas e você toca aqui no início da clavícula, tá? E um ponto aqui, ó, que fica embaixo da axila, nessa parte lateral do sutiã da mulher, ok? Então esses são os pontos básicos que nós vamos tocar enquanto nós fizermos a aplicação da técnica da EFT. Deixa eu voltar agora lá para o slide. Compartilhar, ok? Tá aqui né, o desenho aqui no bonequinho. A gente vai iniciar o processo construindo uma frase que a gente chama de frase de preparação. Então a gente vai bater nesse ponto lateral da mão, que é aquele ponto inicial, que é o ponto do karatê. É esse pontinho aqui, ó, ponto do karatê. Vocês devem estar vendo aí na figura, lado esquerdo da tela. Então você vai bater no ponto do karatê. São toques suaves, tá? Vou bater aqui no microfone só para vocês terem uma noção. Não precisa, tem gente que bate mais rápido, mais devagar, mas é um toque suave. É o toque que você daria, por exemplo, para tocar em alguém, para chamar a pessoa. Quando você bate no ombro da pessoa para chamar. Então essa força já é o suficiente, tá? Então você bate nesse ponto e você repete 3 vezes a seguinte frase. Mesmo que eu tenha, ou mesmo que eu sinta essa... Aí você fala, eu me aceito profundo e completamente. Você vai encaixar nessa frase o nome da sua emoção. Ou o nome da sensação física ruim que surgiu quando você pensa na situação. Então, mesmo que eu sinta essa mágoa, eu me aceito profundo e completamente. Ou mesmo que eu sinta esse aperto no peito, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta esse medo, eu me aceito profundo e completamente. Você repete essa frase enquanto você toca continuamente no ponto do karatê. Ok? Depois que você repete essa frase no ponto do karatê, você vai tocar nos outros pontos que vão do topo da cabeça até embaixo da axila. Você vai dando alguns toques em cada ponto, repetindo somente o nome da emoção ou o nome da sensação física. Não fala mais aquela frase inicial maior, eu me aceito profundo e completamente. Fala só o núcleo. Então vai no topo da cabeça e fala essa raiva, início da sobrancelha essa raiva, lateral do olho essa raiva, embaixo do olho essa raiva, ou seja, o nome do sentimento, né, que você está sentindo, debaixo do nariz essa raiva. E vai mudando de ponto até chegar embaixo da axila. Chegou embaixo da axila, sobe de novo para o topo da cabeça e repete o mesmo caminho. Então vou voltar aqui para a tela para fazer isso junto com vocês, ok? Então vamos lá, aqui, deixa eu voltar de novo aqui para a tela. Voltei aqui. Então vamos lá, quero todo mundo aqui batendo no ponto do karatê. Eu vou falar a frase, vocês repetem em casa, encaixando o nome da emoção ou do sintoma físico que você queira encaixar aqui. Mesmo que eu sinta esse sentimento, aí você fala qual o sentimento ou a sensação. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta esse sentimento, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta esse sentimento, eu me aceito profundo e completamente. Agora vai lá no topo da cabeça e fala só o nome da emoção que está incomodando ou da sensação física. Agora vem aqui no início da sobrancelha, esse sentimento, lateral do olho, esse sentimento, embaixo do olho, esse sentimento, embaixo do nariz, esse sentimento,
Embaixo do lábio inferior, esse sentimento. Osso da clavícula, esse sentimento. Embaixo da axila, esse sentimento. Topo da cabeça, mais uma vez, esse sentimento. A gente desce pelos mesmos pontos. Início da sobrancelha, esse sentimento. Lateral do olho, esse sentimento. Embaixo do olho, esse sentimento. Embaixo do nariz, esse sentimento. Embaixo do lábio inferior, esse sentimento. Osso da clavícula, esse sentimento. Embaixo da axila, esse sentimento. Ok. Agora a gente para um pouquinho e fazer a rodada. Eu vou voltar lá para os slides para mostrar para vocês o que é que vocês devem observar quando acaba a rodada. Fizemos uma primeira rodada. Então, após cada rodada, o que é que você vai verificar? Eu quero que você volte a lembrar daquela situação, daquele pensamento, seja ele passado ou futuro, seja um pensamento imaginário. E eu quero que você observe se está vindo ainda a mesma cena, a mesma imagem, ou se está surgindo uma outra cena, ou até mesmo um outro evento. Então, por exemplo, às vezes a pessoa pensa numa situação determinada com o pai. E aí veio aquela situação específica. Agora, quando eu tento voltar a lembrar daquilo, aí me surge uma outra situação. Com meu pai também, ou então, talvez agora com outra pessoa. Mas às vezes uma situação que tem um sentimento parecido. Então observa se está surgindo o mesmo evento, a mesma situação. E se for a mesma situação, se é a mesma cena dentro daquela situação. Um evento específico tem várias cenas. E às vezes você pode, no começo, lembrar de uma parte mais específica e agora surge uma outra que chama mais a sua atenção. Às vezes a gente está pensando numa situação futura e quando, por exemplo, um medo de uma reunião que vai ter no trabalho. Mas agora quando eu penso nisso, eu acabei de lembrar de uma situação com meu pai, que aconteceu no passado, que talvez seja um contribuidor dessa insegurança. Então fica atento, tá? Bom, eu quero que você observe também o nome do sentimento que vem à tona agora. Se mudou ou se é o mesmo. Era raiva, pode ter virado uma culpa, uma tristeza, uma mágoa, ou pode ter permanecido com o mesmo nome. Observa se mudou o nome do sentimento que vem à tona quando você pensa nessa situação específica. Observa também qual é a sensação física que surge agora quando você pensa na situação. Será que mudou a sensação física? Será que se espalhou, se concentrou? Era algo no peito e agora foi para a garganta? Então tenta observar se houve alteração na sensação física. E qual é a intensidade agora do sentimento? Numa escala de 0 a 10. Qual é a intensidade dessa sensação física numa escala de 0 a 10? Aumentou? Está igual? Ou será que diminuiu? Então dá uma nota para isso. Às vezes também muda a direção do sentimento. O que eu quero dizer com isso? Muda a direção do sentimento. Por exemplo, na primeira vez que eu pensei na situação do passado, eu estava com raiva do meu pai. Aí agora, quando eu lembro da situação, não estou mais com raiva do meu pai, estou com raiva da minha mãe porque ela não me defendeu. Ou então estou com raiva de mim mesmo porque eu não dei o limite certo para a pessoa naquele momento. Então, às vezes, há uma mudança do foco da emoção. A emoção vai ser direcionada para uma outra pessoa. Então, a cena parece mais distante para você. Observa também se a sensação de estar longe ou perto. Essa nova cena que está surgindo, ou a mesma cena, né, se não mudou, está mais longe ou está mais próxima? Está mais nítida ou menos nítida? Mais intensa ou menos intensa? Às vezes ela perde o foco, pode perder um pouquinho da cor também, pode se aproximar ou pode se distanciar. Pode também surgir um sintoma físico intenso. Às vezes aumenta o aperto no peito, pode dar vontade de chorar. Enfim, tem algumas reações também que são bem comuns quando a gente aplica a técnica, que é bocejo, muito comum na hora que você está se auto-aplicando ou quando você termina. Suspirar também é extremamente comum ao longo da rodada ou no final da rodada. Tem pessoas que arrotam e essas são reações de alívio, né? Bocejar, suspirar, arrotar normalmente são sensações que trazem alívio. Mas algumas sensações são de intensificação. Então pode ser que surja uma inquietação maior ou uma ansiedade maior. Então vamos lá, vamos fazer mais uma rodada agora. Eu vou voltar aqui para a tela para a gente fazer mais uma vez. Você vai agora pensar
na cena que está mais intensa nesse momento. Se é a mesma que era anterior, você continua trabalhando em cima da mesma cena, da mesma imagem. Se é uma outra cena que surgiu, você vai agora trabalhar a nova cena que surgiu. Então, sempre que surge uma coisa nova, eu procuro trabalhar aquilo que está surgindo nesse momento. E às vezes fica mudando de cena para cena. Eu vou trabalhando uma por uma. Depois eu volto para fazer uma investigação. Quando essas cenas param de surgir, eu consigo voltar e reinvestigar cada uma delas e trabalhar mais para eliminar as emoções que elas ainda contêm. Vamos lá, vamos fazer essa segunda rodada. Vamos bater aqui no ponto do karatê mais uma vez. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Você fala a sua sensação física ou o nome da sua emoção. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profunda e completamente. Topo da cabeça. Essa emoção. Início da sobrancelha, essa emoção. Lateral do olho, essa emoção. Embaixo do olho, essa emoção. Embaixo do nariz, essa emoção. Embaixo do lábio inferior, essa emoção. Embaixo da clavícula, essa emoção. Embaixo da axila, essa emoção. Topo da cabeça, essa emoção. Início da sobrancelha, essa emoção. Lateral do olho, essa emoção. Embaixo do olho, essa emoção. Embaixo do nariz, essa emoção. Embaixo do lábio inferior, essa emoção. Embaixo da clavícula, essa emoção. Embaixo da axila, essa emoção. Ok. Mais uma vez, você vai parar e vai voltar a fazer aquela investigação que a gente fez anteriormente. Toda vez que a gente para, a gente faz uma rodada, para, pensa na situação e avalia o que está acontecendo. Então observa se a cena que você estava pensando antes, se é a mesma que surge agora, ou se de repente mudou para uma outra cena. Observa se a cena parece mais longe, mais próxima, mais intensa, menos intensa. Se porventura surgir uma outra cena ou um outro evento, é esse novo evento que você vai trabalhar na próxima rodada. Observa também as vozes que surgem na situação. Será que essas vozes estão mudando, ficando mais distantes ou mais próximas, mais intensas, menos intensas? Ou simplesmente mudando o diálogo mental que acontece quando você pensa na situação, talvez surjam outras conclusões, outros pensamentos. Então observa isso. Observa também, de novo, que emoção surge agora. Qual o nome do sentimento que surge agora quando você pensa na situação? É o mesmo sentimento ou será que mudou de raiva para culpa, de medo para tristeza, de angústia para frustração? Então procura ver qual o nome do sentimento que surge agora e procura ver também a sensação física que vem à tona nesse momento quando você pensa nesse evento. Será que mudou a sensação, se espalhou pelo seu corpo, foi para algum outro lugar? E a gente repete esse processo inúmeras vezes até que aquele pensamento, aquela cena específica, aquele evento, não nos traga mais qualquer tipo de emoção ruim. Muitas pessoas perguntam, quantas vezes eu devo fazer isso? Não tem limite de vezes. Pode ser que com uma vez você sinta um alívio profundo, pode ser que você tenha que fazer 10 vezes. Depende de cada pessoa, depende do conteúdo que vai emergindo por trás, depende da carga emocional que tem também contido naquele pensamento. Mas o fato é que cada vez que você aplica mais uma rodada, a tendência é que a cena vai perdendo a força, as emoções vão perdendo a força, as imagens vão se distanciando, as vozes vão se distanciando, até que chega um ponto que aquilo não incomoda mais de forma alguma. Para algumas pessoas vai surgir uma cena, depois outra e depois mais outra. Então, nesses casos, vai demorar um pouco mais a ter alívio, porque está surgindo uma cadeia de pensamentos e sentimentos, um atrás do outro. E para algumas pessoas vai ter que ter mais persistência, mesmo sendo uma cena só, mas ela tem tanta carga emocional que você precisa repetir isso várias e várias vezes. Vamos fazer aqui mais uma rodada. Depois eu vou procurar liberar aqui um pouquinho a área do chat para que vocês contem o que é que vocês estão sentindo. Vou tentar ler aqui alguns comentários
Às vezes passa muito rápido aqui, eu não consigo muito bem focar e ler. Mas eu vou tentar ler algumas coisas que estão acontecendo, que é sempre bem interessante o que vai surgindo quando a gente faz essa aplicação da EFT. Vamos lá, vou bater aqui no ponto do Karatê. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Então vamos lá no topo da cabeça, essa emoção. Início da sobrancelha, essa emoção. Lateral do olho, essa emoção. Embaixo do olho, essa emoção. Embaixo do nariz, essa emoção. Embaixo do lábio inferior, essa emoção. Início da clavícula, essa emoção. Embaixo da axila, essa emoção. Topo da cabeça, mais uma vez, essa emoção. Início da sobrancelha, essa emoção. Lateral do olho, essa emoção. Embaixo do olho, essa emoção. Embaixo do nariz, essa emoção. Embaixo do lábio inferior, essa emoção. Embaixo da clavícula, essa emoção. Embaixo da axila, essa emoção. Ok. Mais uma vez eu quero que você pare e faça aquela investigação que eu ensinei. Observa se é a mesma cena ou se mudou de cena. Se está mais longe, se está mais próximo ou do mesmo jeito. Se os pensamentos, as vozes daquele pensamento estão mais próximos ou menos próximos, mais intensos ou menos intensos. Se a intensidade da emoção aumentou, se está igual ou se diminuiu. Se a sensação física mudou de lugar no seu corpo. E cada vez que a gente faz uma rodada, a gente reinvestiga isso e aplica, e não tem limite de vezes. Eu vou liberar aqui um pouquinho o chat, eu queria que vocês escrevessem o que é que vocês estão sentindo. Será que alguém sentiu alguma dessas coisas que eu falei? E algumas pessoas não vão sentir alívio logo no começo, vai intensificar no começo, acontece isso também, e significa apenas que você tem que se auto-aplicar mais para que você possa ter o alívio, ok? Então vou esperar aqui um pouquinho para que vocês escrevam, vou tentar ler aqui algumas coisas. Então, a gente está aqui com um pouco mais de 600 pessoas online na sala. Maravilha isso, né? A energia que isso gera é muito boa. Vamos lá, vamos ver se vai aparecer aqui algum comentário para ler aqui. Sentir sono, a Heloísa, né? Falou que na primeira vez sentiu sono. É muito comum também, tá? Sentir sono. Vamos ver aqui, sono, inquietação, Helena. Arlete, imagem e som excelente. Ah, não. Mais intensa, né? Tem gente que sentiu mais intensidade. Odete, estão mais intensas e as imagens mais fortes. Pode acontecer isso no começo, tá? Denise, bocejei muito, estou com muito sono. Isso é comum de acontecer. Quando isso acontecer, você pode aplicar EFT também para essa sensação, tá? De sono, que ela costuma voltar ao normal. Selma, se antes eu sentia medo e por causa do problema ficou com raiva agora, o que é que eu trabalho agora? Você trabalha a raiva, né? Se mudou o nome da emoção, você trabalha aquilo que está surgindo agora, ok? Estou vendo aqui muito relato de bocejo, Sibeli relatou falta de ar, isso tende a passar, tá? Com as rodadas. Heloísa, lembro da situação, mas afastada da emoção, ok. Isso é uma coisa que vai acontecendo, né? Deixa eu ver aqui. Ansiedade dissolveu na segunda rodada, virou uma dor de cabeça que dissolveu na última rodada. Legal. Então era uma ansiedade, virou uma dor de cabeça. Carla, senti uma tensão no ombro direito no fim da primeira rodada e agora tensão na bochecha esquerda. Érica, senti bocejar mais, meu coração continua apertado, inquietação ainda. Acho que preciso continuar. André comentou o seguinte, minha imagem melhorou muito quando abaixei a qualidade... Ah, não, é outro comentário aqui, é da qualidade do vídeo.
Janine, passei por 3 imagens, comecei com 10, passei para 9 a nota e terminei com 0, gratidão. Legal então. Tem gente aqui, né, falando, né, comecei a chorar, Célia começou a chorar, Anderson está sentindo relaxado, deixa eu ver o que mais, Rodrigo, a emoção ficou mais longe, mas não necessariamente ficou melhor, mudou de rejeição para mágoa e depois para raiva. Legal. Júlia, estou sentindo muito sono, não consigo focar apenas numa imagem. Ok, vamos lá, vamos fazer mais uma rodada, tá? Vou desabilitar aqui mais uma vez e vou fazer mais uma rodada com vocês. Depois vou ensinar uma outra técnica, um pouquinho mais avançada de se auto-aplicar EFT, uma técnica que costuma dar um resultado ainda melhor. Tá? Então vamos fazer mais uma dessa maneira que eu ensinei, para a gente depois ir para a abordagem que eu chamo de um pouquinho mais avançada. Tá? Vamos bater no ponto do karatê mais uma vez. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profunda e completamente. Lá no topo da cabeça, essa emoção. Início da sobrancelha, essa emoção. Lateral do olho, essa emoção. Embaixo do olho, essa emoção. Embaixo do nariz, essa emoção. Embaixo do lábio inferior, essa emoção. Rosto da clavícula, essa emoção. Embaixo da axila, essa emoção. Topo da cabeça, essa emoção. Início da sobrancelha, essa emoção. Lateral do olho, essa emoção. Embaixo do olho, essa emoção. Embaixo do nariz, essa emoção. Embaixo do lábio inferior, essa emoção. Osso da clavícula, essa emoção. Embaixo da axila, essa emoção. Ok. Mais uma vez, para, né, bocejar, suspirar, rotar, tudo isso é comum. Sentir sono também é comum. Se aumentar a inquietação e a ansiedade, faz parte do processo também, tem que continuar aplicando até sentir alívio. Então a gente repete isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes, 10, 15, enfim. Quantas vezes for necessário até que você sinta alívio profundo, até que aquelas imagens e cenas e aquelas vozes percam completamente o efeito, até que as sensações físicas cedam por completo. Tá? E também é importante eu dizer que a gente está aprendendo aqui só um pouquinho da técnica da EFT, isso aqui é só um comecinho, mas só com esse comecinho dá para você já ter muito resultado, dá para você se ajudar bastante, né? Mas claro que tem muito mais para falar sobre EFT. Então a próxima técnica que eu vou ensinar, né, é a técnica de contar a história. É uma técnica um pouco mais avançada do que essa que eu ensinei agora, com frases estáticas, com frases que você repete sempre a mesma frase em cada ponto. Nessa técnica de contar a história, no lugar de você falar somente assim, né, essa raiva, essa raiva, essa raiva em cada ponto, você vai simplesmente relatar o que aconteceu, você vai contar aquele evento, você vai falar sobre aquele pensamento, vai falar o nome da emoção que você está sentindo, vai falar por que você sente aquela raiva, vai falar, né, seja raiva, medo, seja o que for. Enfim, você vai deixar fluir todos os pensamentos em torno daquele evento, daquela situação, como se você estivesse contando para alguém. O começo da técnica continua igual. Você bate no ponto do karatê e fala o nome da emoção que você está sentindo. Mesmo que eu sinta esse medo, eu me aceito profundo e completamente. E repete isso 3 vezes. Só que nos outros pontos você não vai mais falar só o medo, você vai contar por que você está com medo, qual é a situação, está com medo do quê. Então vamos supor que é uma situação amanhã que você vai ter uma palestra para dar, uma reunião no trabalho que você vai ter que se apresentar. Aí você começa, mesmo que eu sinta esse medo, e faz toda aquela investigação inicial também, tá? Olha a imagem, a cena, presta bem atenção em tudo que está incomodando e começa a rodada. E aqui no topo da cabeça você começa a falar, eu tenho medo dessa apresentação que eu vou fazer, e aí vai no início da sobrancelha e continua. Porque eu fico imaginando que todo mundo vai ficar olhando para mim, me julgando. Lateral do olho. Eu tenho medo do que o meu chefe vai pensar.
Embaixo do olho, eu posso perder o meu emprego se eu fizer uma apresentação ruim. Eu tenho que mostrar aquele relatório e eu não sei se ficou bom. E isso me dá muito medo. Meu coração fica acelerado. Aí você fala sobre as sensações físicas que surgem. Descreve a cena que você vê na sua cabeça, se surge uma cena. E fala todos os pensamentos que surgirem em torno da situação, né? As consequências daquilo, né? Se eu não fizer uma boa apresentação, eu posso ficar desempregado e ser demitido. E aí podem surgir mais coisas, né? Eu tenho medo porque eu tenho um filho para sustentar. E talvez comece a surgir um pensamento atrás do outro. Vamos supor que é uma situação do passado. Um dia que você sentiu culpa porque bateu no seu filho. E aí surge a cena, você vê o seu filho lá chorando, e aí você começa a bater no pão do karatê. Mesmo que eu sinta essa culpa, eu me aceito profundo e completamente. E repete isso 3 vezes, depois você vai contando essa experiência, né? Eu me sinto culpado porque eu bati no meu filho. Eu não deveria ter feito isso, eu vejo a cena dele chorando, e meu coração fica apertado com isso. Eu acho que eu posso ter prejudicado a autoestima do meu filho. E eu repeti uma experiência que meu pai fazia comigo. Eu não queria ter feito isso com ele. Eu me arrependo, eu sinto uma tristeza por isso. E me sinto culpado. Então vai falando tudo que a cena, tudo que a situação trouxer para você. Algumas pessoas vão ter grande facilidade de verbalizar, de falar sobre isso, né? Pode ser também em pensamento, tá? Pode ser somente pensando na situação, mas se você puder falar, melhor ainda. E algumas pessoas vão ter um pouco mais de dificuldade, mas você pode simplesmente imaginar a situação e bater nos pontos enquanto você está conectado com a cena, pensando na cena, sentindo as emoções daquela cena. Pode ser um filmezinho mental ou pode ser também você falando, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Ok? Então vamos fazer uma rodada de aplicação com essa técnica de contar a história agora. É uma técnica onde você tem mais liberdade para se expressar. Vamos lá, vamos bater aqui no ponto do karatê. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Então vamos lá no topo da cabeça. Essa emoção. Essa emoção. E aí você vai contando agora a historinha, tá? Mentalmente. Ou em voz alta também. Lateral do olho. Embaixo do olho. Embaixo do nariz. Embaixo do lábio inferior. Osso da clavícula. Embaixo da axila. Agora topo da cabeça. Início da sobrancelha. Lateral do olho. Embaixo do olho. Embaixo do nariz. Embaixo do lábio inferior. Osso da clavícula. Embaixo da axila. Ok? Você para mais uma vez e volta a investigar a cena, as imagens, a intensidade da emoção, as vozes, a distância, a sensação física. E observa também o seu diálogo mental, a sua historinha. Será que ela está perdendo o efeito? Será que a historinha está mudando de alguma maneira? Porque essa historinha, às vezes, é julgamento, crítica, às vezes é você se colocando para baixo, às vezes é falando mal da pessoa, e talvez ao longo da rodada a sua historinha comece a mudar. Talvez ela fique mais suave, talvez ela fique mais intensa, talvez você comece a ter insights e soluções para aquele problema, talvez você comece a compreender a outra pessoa melhor, ou talvez você comece a se compreender melhor também. À medida que as emoções negativas vão perdendo a força, a tendência é que você tenha mais clareza ao ver a situação. É como se houvesse um distanciamento da situação. Você antes estava no olho do furacão, ali daquelas emoções intensas. E à medida que você vai
se acalmando e dissolvendo o que você sente, você vai começar a enxergar isso mais longe, como uma pessoa que enxerga de fora, como uma pessoa que está livre daquela emoção, e ela consegue enxergar aquela experiência com um outro olhar. Isso só vai acontecer quando a emoção diminuir, tá? Se a emoção está intensa ainda, não vai acontecer ainda o distanciamento. Mas é muito comum, né? Surgir insights, compreensões, talvez sensação de perdão, sensação de paz interior, e às vezes até soluções para aquele problema que você vem carregando. Vamos lá, eu vou fazer mais uma rodada com essa técnica de contar a história, depois eu vou abrir aqui um pouquinho o bate-papo para que vocês relatem o que vocês estão sentindo, se a historinha está mudando, se está sendo diferente da primeira experiência ou não. Vamos bater no pau no karatê mais uma vez. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Tocar a cabeça nessa emoção. Início da sobrancelha. E agora vai falando o que é que está sentindo, vai pensando e se puder falar em voz alta você fala. Embaixo do olho. Embaixo do nariz. Embaixo do lábio inferior. Osso da clavícula. Embaixo da axila. Topo da cabeça. Início da sobrancelha. Lateral do olho. Embaixo do olho. Embaixo do nariz. Embaixo do lábio inferior. Osso da clavícula. Embaixo da axila. Ok, terminou mais uma vez a rodada. Volta a pensar na situação, vê se as frases estão mudando. As frases podem começar a se modificar. Quando a cena muda, as frases mudam. Quando o nome da emoção muda, as frases começam a mudar também. E observa também se a intensidade da emoção está igual, se as imagens estão mais longe, mais próximas, as vozes também. Enfim, tudo aquilo que você já aprendeu, né? E você pode repetir essa historinha quantas vezes você quiser, até que você sinta que todas as frases, todas as palavras, tudo perdeu a força emocional, não tem mais um sentido emocional, não tem mais um peso, uma carga. E pode ficar tudo meio que sem sentido, meio que vazio para você, e fica até uma coisa desinteressante, às vezes até de você ficar pensando naquilo. Ok, deixa eu habilitar aqui o chat mais uma vez. Então eu queria que vocês falassem aqui, né, se vocês sentiram alguma mudança na historinha, como é que está sendo esse processo para vocês aqui de autoaplicação da EFT com a técnica de contar a historinha. E essa técnica de contar a historinha você não tem que terminar necessariamente com 2 rodadas como eu fiz aqui. Eu terminei com 2 porque nós estamos em grupo e tem um certo tempo para terminar, mas se você estiver fazendo sozinho em casa, você pode passar mais tempo fazendo ou menos tempo contando a historinha e investigando, ok? Então vamos lá, esperar aqui alguns comentários aparecer para a gente falar aqui. Deixa eu ver aqui. Lisiane, comecei com um foco e mudei completamente o foco, né? Foram surgindo outras coisas. Laura, continuo me sentindo fracassada nos relacionamentos amorosos. Então, no caso de Laura, ela pegou uma coisa genérica. Eu me sinto fracassada nos relacionamentos amorosos. A gente não faz EFT de forma genérica, a gente faz de forma bem específica. Pega um relacionamento que você fracassou e trabalha as emoções desse relacionamento que você fracassou. Depois pega um segundo relacionamento que você fracassou e faz a mesma coisa. E dentro dessas cenas de relacionamento que fracassou, vai ter tristeza, vai ter raiva, vai ter mágoa, vai ter frustração, vai ter um monte de sentimento. Então, sai do genérico e volta para o específico. E começa a fazer para o específico. E assim você vai ter resultado. Ok, Laura? Olha, não está tendo resultados porque não apaga o passado. A gente não vai apagar o passado com a técnica da EFT. A gente vai dissolver as emoções que estão associadas às lembranças do passado. Ninguém vai apagar o passado. A gente não faz EFT para esquecer o passado.
você vai poder lembrar das situações sem o sofrimento. Mas você, Laura, está fazendo de forma genérica. E quando se faz de forma genérica, fracassos nos relacionamentos são vários relacionamentos e vários fracassos. Então a tendência é não ter resultado. Então essa é uma das dicas mais fundamentais quando você vai aplicar a técnica. Fazer de forma bem específica para eventos específicos, pensamentos bem pontuais, ligados principalmente a situações do passado. Tiago, está chorando, isso é normal? Costuma acontecer, Tiago, com várias pessoas, tá? Vitória, né? Medo quando me perdi da minha mãe na cidade. A lembrança e a alegria do reencontro. Legal. Às vezes a gente está focado numa situação negativa que se perdeu e às vezes quando você vai dissolvendo a emoção, você começa a lembrar da parte boa da história. Ok? Odete, no início era muita culpa e impotência por não ter lutado para o mano, né, o irmão dela, não fazer a cirurgia como ele pediu. Agora mudou por tristeza apenas por ele ter morrido por isso. Hoje faz 60 dias, né, que é a morte do irmão. Então, a sensação de luto, de tristeza, dá para a gente aplicar EFT para isso e eliminar, assim, grande parte do sentimento e o luto ser bem mais suave, mais tranquilo e mais rápido, tá? Deixa eu ver aqui. Daniela, estou ficando triste com a minha realidade de concurseira fracassada. Ok, então tem que trabalhar mais esse sentimento, né? André Costa, o foco mudou do meu pai para minha mãe e aliviou bastante perto do que eu sentia no começo. Legal. Lucas, e quando não temos consciência do que estamos sentindo? Aí você tem que procurar investigar, né? São vários detalhes para a gente investigar. Deixa eu ver aqui. A técnica de contar a história também ajudou bem na ansiedade, né? Maria Heloísa Salustiano falou aqui. Simone, uma sensação de vazio e a imagem distante, como se não tivesse ocorrido comigo e depois lágrimas. Ok, isso que Simone falou é uma coisa comum de acontecer. A cena fica tão longe, tão distante, que a sensação que a pessoa tem é que parece que não foi comigo, parece que foi com outra pessoa, parece que eu estou contando a história de uma outra pessoa. Ok? Vamos lá. Márcia, se o processo for longo, pode começar num dia e terminar no outro? Claro que sim, a gente não vai conseguir trabalhar tudo ao mesmo tempo, numa mesma sessão. Às vezes não dá tempo, você tem que parar e aí você retoma outro dia, ok? Vamos lá, deixa eu fazer aqui mais uma rodada e depois eu vou abrir para perguntas, ok? Deixa eu desabilitar aqui a caixa de bate-papo para a gente fazer mais uma rodada e depois eu vou responder mais perguntas que vocês têm. Vamos lá, vamos bater aqui no pão do karatê. É bem importante que a gente faça a parte prática para sentir, né? Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profunda e completamente. Topo da cabeça, vai pensando na situação e vai batendo nos pontinhos. Início da sobrancelha. Lateral do olho. Embaixo do olho. Embaixo do nariz. Embaixo do lábio inferior. Osso da clavícula. Embaixo da axila. Topo da cabeça. Início da sobrancelha. Lateral do olho. Embaixo do olho. Embaixo do nariz. Embaixo do lábio inferior. Osso da clavícula. Embaixo da axila. Ok. Vamos parar agora. Bom, eu queria reforçar de novo a questão de ser específico. Eu vou responder algumas perguntas também, vou abrir o chat depois para abrir, mas vou responder algumas perguntas que chegam com bastante frequência para mim primeiro. Então, uma pergunta bem frequente é: André, eu fiz e não teve resultado.
aonde é que eu estou errando? Qual erro que eu estou cometendo? Né? Fiz, não senti nada. Fiz essa técnica e não senti nada. Normalmente, quando a pessoa me fala isso, 90% das vezes ou mais, é porque ela trabalhou de forma genérica e não de forma específica. Por exemplo, aí eu quero trabalhar minha autoestima. Aí a pessoa joga uma frase do tipo, mesmo que eu tenha autoestima baixa, eu me aceito profundo e completamente. E aí ela faz 3 rodadas, 10 rodadas para autoestima baixa, ela termina e fala assim, eu continuo com a minha autoestima baixa. Ela está fazendo de forma muito genérica. Você tem que aplicar a técnica para lembranças do passado que ajudaram a baixar a sua autoestima. Por exemplo, e são várias situações, não é só uma. A autoestima baixa, ela acontece devido a uma infinidade de emoções que você armazenou no seu histórico emocional. Não foi uma experiência só que baixou a sua autoestima, foram várias. Então, por exemplo, lembranças de críticas que você recebeu. Pega uma por uma, coisas do passado, talvez muita coisa com seu pai, com a sua mãe vai surgir. Experiências onde você sentiu rejeição, aí você pega essas experiências de rejeição, uma por uma, e aplica a técnica da EFT. Experiências onde você se sentiu abandonado, sem atenção do seu pai ou da sua mãe, enfim. Ao invés de fazer para autoestima baixa, você vai procurar lembrar de eventos específicos do passado que ajudaram a baixar a sua autoestima e vai procurar limpar esses eventos. Eles funcionam como os pilares que sustentam a autoestima baixa. Quando você vai quebrando pilar por pilar, destruindo um por um, dissolvendo a emoção de cada um, você acaba tendo um resultado mais rápido, mais profundo do que fazendo de forma genérica. Fazendo de forma genérica costuma não funcionar. O caso da aluna hoje que falou, Laura, né? Eu fiz continuo me sentindo fracassada nos relacionamentos. Então o sentimento de eu me sinto fracassada nos relacionamentos é uma coisa genérica, porque teve vários relacionamentos e várias situações por trás. No momento que Laura começar a pegar relacionamento por relacionamento que fracassou e começar a aplicar a técnica da EFT, é bem possível que ela consiga ver um progresso em cada situação específica, e aí esse sentimento genérico de fracasso começa a diminuir e a ficar menos intenso. E para ela ir mais fundo ainda, eu recomendo, Laura, que você pense especificamente que situações lá do seu passado mais remoto na sua infância podem ter contribuído para que você tivesse esses fracassos nos relacionamentos. Certamente tem questões de autoestima aí, no seu passado, rejeição, culpa, sentimentos lá da sua infância que você vem carregando, que ajudam a você de forma inconsciente recriar repetidas vezes essas relações, esses homens que você atrai com esse mesmo perfil. Né? São os mesmos defeitos e as mesmas situações se repetindo sempre. No caso de uma mágoa que você tem de uma pessoa, uma mágoa é composta por várias situações de mágoa que você viveu com essa pessoa. Pode ser uma só também, mas normalmente são muitas situações. Então você vai lembrar de uma por uma e vai dissolvendo esses sentimentos. Aí aquela mágoa genérica começa a dissolver. Às vezes você tem que ir também em situações que estão antes daquela, que são anteriores. Hoje você tem raiva do seu chefe, mas talvez seja uma projeção de situações com o seu pai ou com a sua mãe. Hoje você tem uma mágoa da sua esposa e pode ser que isso seja uma projeção de emoções mal resolvidas do passado. Então, se você conseguir lembrar de situações mais antigas, isso vai te ajudar ainda mais, né? Então, como é que faz a EFT para emagrecimento? Também é uma pergunta que me fazem muito, né? Como é que eu faço para emagrecer? Qual é a frase, André, que eu uso para emagrecer? Não é tão simples assim fazer para emagrecimento, porque não é uma frase genérica que vai fazer você emagrecer. Emagrecer tem a ver com, aliás, o engordar tem a ver com o quê? Ansiedade, acúmulo de sentimentos negativos que você vai acumulando ao longo da sua vida, e isso leva você a, muitas vezes, buscar uma fuga para você não sentir aquela sensação ruim, né, de ansiedade, de aquela autoestima baixa, tristeza, medo, rejeição. Então, uma das fugas mais fáceis para o ser humano é fugir para a comida, que é uma coisa que dá um prazer imediato. E quando você come, temporariamente você alivia o seu sofrimento, mas é muito rápido esse alívio. Então, quanto mais problema emocional a gente carrega, quanto mais tensão, quanto mais medo, quanto mais rejeição, quanto mais baixa autoestima, mais fácil vai ser de você
buscar essas fugas e a comida pode ser uma delas. Tem gente que é o álcool, tem gente que é o cigarro, tem gente que é droga, tem gente que vai ser um pouquinho de cada um, tem gente que é a bebida, é a comida. Então a forma de você realmente emagrecer, aplicando a técnica da EFT, né, a coisa mais importante que você vai precisar fazer é eliminar emoções negativas que você vem carregando, que deixam você ansioso e que levam você a descontar isso na comida. Quando você remove essa carga emocional, o que acontece é, você fica mais tranquilo, o apetite diminui, a vontade de comer coisa doce, gordura, cai drasticamente. Você começa a se saciar com menos comida, porque você não vai mais usar a comida para tapar um buraco emocional. Você come apenas para saciar a fome física, e a fome física ela vai embora com menos quantidade. Então, para emagrecer, tem que fazer um processo de investigação emocional. Né? Também EFT para prosperidade. Como é que faz para você, como é que você faz a técnica da EFT para você prosperar? Prosperidade também é um tema bem complexo, não é um tema pontual. Você tem que eliminar crenças que você carrega com relação ao dinheiro, crenças limitantes, por exemplo, quando você associa dinheiro a coisas ruins. Dinheiro traz assalto, inveja, conflito. Se eu, para ganhar muito dinheiro, eu tenho que trabalhar muito. Dinheiro tira a paz interior, dinheiro vai me afastar das pessoas, vai me tornar uma pessoa diferente, arrogante, etc. Toda vez que você associa emoções ruins ao dinheiro, você vai se sabotar de alguma forma inconsciente para você se afastar dele. Então você precisa limpar esses pensamentos e você pode aplicar a técnica da EFT para dissolver essas crenças que você carrega sobre o dinheiro. Mas não é só isso. Existem crenças limitantes com relação à profissão, que a profissão que você tem não dá dinheiro, que o mercado é difícil, que as pessoas não compram. Existe uma crença que eu chamo de crença da escassez. É a crença de que não tem o suficiente para todo mundo. A crença de que não há cliente, de que as pessoas não querem pagar. E é também uma crença que faz você sentir culpa em ganhar dinheiro, porque se não há o suficiente para todo mundo, quando você ganha mais, outra pessoa está perdendo. E aí você, no seu inconsciente, tem essa relação, né? Se eu ganho, alguém está perdendo, porque não tem para todo mundo. E isso faz eu me sentir culpado. Então você tem que aprofundar na crença da escassez e trabalhar as coisas que você ouviu no seu passado, talvez coisas que o seu pai falou, que a sua mãe falou, que a televisão fala, que você vê nos filmes, nas novelas, que acabaram construindo esse tipo de crença que associa dinheiro a coisa ruim, ou que dizem que não existe o suficiente para todo mundo. Problemas na autoestima também vai trazer problema de prosperidade. Imagina uma pessoa que sofreu rejeição na infância, que não se ama, essa autoestima baixa vai se refletir em várias áreas da vida dela. Vai se refletir nos relacionamentos, e vai se refletir também, né, pode se refletir também de uma forma bem negativa na questão financeira, na questão profissional, impedindo a pessoa de ter sucesso. Então esse é um tema bem amplo, bem complexo também de se estudar. Eu tenho vários textos no meu site que falam sobre isso, né, quem quiser acessar lá, né, no André Lima, EFT.com.br. Se você pesquisar textos sobre prosperidade, você vai ver bastante sobre esse tema. Inclusive no dia 13, eu vou liberar uma sequência de vídeos, de 3 vídeos, onde eu vou falar mais sobre o tema da prosperidade, como trabalhar a autossabotagem que impede a prosperidade, como investigar essa coisa emocional e como é que essa autossabotagem acontece e como se libertar dela, inclusive utilizando a técnica da EFT. Então, dia 13, fica ligado aí que vai sair alguns vídeos sobre isso, ok? Outra pergunta que fazem muito para mim, André, na EFT a gente fica falando frases negativas, isso não vai piorar o meu problema ao falar frases negativas? Eu não deveria falar justamente o contrário, falar frases positivas para que eu possa me libertar do problema? Essa é uma pergunta que chega com muita frequência, eu tenho certeza que vários de vocês que estão aqui, né, devem ter pensado isso. Bom, o processo da EFT, a técnica da EFT, não é um processo de fazer afirmações positivas. É um processo onde você vai pensar no que está incomodando você, e isso vai trazer à tona a emoção ruim no seu sistema de energia, vai trazer o sentimento conflituoso que está incomodando você, e você vai tocar nos meridianos de acupuntura para dissolver aquela emoção ruim que está surgindo.
Então preste bem atenção como é o processo. Trazer à tona a emoção ruim e tocar nos pontos para dissolver essa emoção, para curar essa emoção. Então por isso que quando você faz EFT, você não vai intensificar o sentimento negativo, e sim você vai curar, porque você vai bater nos pontos, e essas batidas que fazem com que a energia circule e com que a emoção seja dissolvida. Agora, se você ficar fazendo afirmações negativas, falando sobre os problemas, sem aplicar a técnica, sem bater nos pontos, aí sim você vai estar reforçando as suas emoções negativas, ok? O que acontece muitas vezes quando as pessoas tentam aplicar pensamentos positivos, o que acontece? Aquilo fica num nível só superficial, racional. Mas lá no fundo do inconsciente daquela pessoa, ela está cheia de medo, de tristeza e de culpa. Mas ela fica afirmando coisas positivas por cima. Para algumas pessoas pode ser que funcione, mas para a maioria dá muito trabalho, tem que repetir muitas vezes. E para várias simplesmente não funciona. A pessoa repete a vida inteira e não sabe por quê. Ela não consegue mudar a forma de sentir e pensar. Porque não limpou aquela base mais profunda e inconsciente que está carregada de negatividade. Você tem que ir lá e limpar. E a técnica da EFT limpa isso com muita propriedade. Inclusive a Louise Hay, que eu até mostrei a foto dela para vocês aí no começo do nosso webinário, ela é a pessoa que ensina sobre pensamento positivo, sobre afirmações positivas. E ela faz EFT para limpar a negatividade, falando frases negativas para limpar o conteúdo emocional. Tem um vídeo dela no YouTube, se você procurar, né, se você colocar Louise Hay EFT, você deve achar esse vídeo, ela sendo conduzida por um terapeuta, pelo Nick Ortner, fazendo essa limpeza emocional com a técnica. E ela é a pessoa que mais fala sobre afirmações positivas. Então não vai prejudicar você, pelo contrário, vai curar as emoções negativas que você carrega de uma forma bem profunda, de modo que depois, se você quiser fazer afirmações positivas, você vai ter um resultado muito, muito melhor, ok? Então, quando a gente faz para prosperidade, eu não vou ficar fazendo afirmações positivas para você prosperar, e sim, eu vou limpar a negatividade que impede você de prosperar. Eu vou eliminar os sentimentos sabotadores que sabotam o seu crescimento financeiro. Quando você faz para relacionamentos, eu não vou fazer frases positivas para você se relacionar melhor, e sim, eu vou limpar as mágoas que você sente do seu marido, do seu pai, da sua mãe. Eu vou limpar os traumas que você carrega, de bullying que você sofreu na infância. Eu vou limpar os sentimentos de rejeição, de culpa, mágoa, frustração que você acumulou do seu passado. E isso vai tornar você uma pessoa mais tranquila, mais segura, e você vai se relacionar melhor com os outros por isso. Seja relacionamento amoroso, seja relacionamento familiar, seja amizade. Porque você vai estar em mais equilíbrio, vai fazer escolhas melhores, vai saber dar o limite na hora certa, e assim os seus relacionamentos vão melhorar. Então não adianta eu querer melhorar relacionamento fazendo frases positivas sem trabalhar esse conteúdo profundo, porque provavelmente você vai sofrer tentando repetir as frases e querendo melhorar, e fazendo lei da atração, e visualizando, só que lá no seu inconsciente tem uma negatividade muito pesada comandando a sua vida e atraindo coisas negativas e comandando o seu comportamento, e você nem percebe isso, ok? Então tem que se aprofundar na limpeza. Vamos lá, eu vou abrir aqui um pouquinho o chat para perguntas que vocês tenham agora, que vocês queiram tirar dúvidas. André Vital tinha perguntado aqui, né? Qual a técnica para amplificar pensamentos positivos? Só o fato de você limpar as emoções negativas que você carrega com a técnica da EFT, você já fica naturalmente mais positivo, naturalmente mais em paz, naturalmente mais feliz, sem precisar fazer esforço para isso. E aí, se você quiser usar técnicas de afirmações positivas, você pode usar técnicas que você conhece, né, da Louise Hay ou outras também, e até pode combinar também fazendo EFT, mas é sempre mais importante limpar, ok? Posso usar para medo de água? Posso usar para medo de dirigir? Sim, qualquer tipo de emoção ruim pode ser aplicado EFT. Medo de dirigir, medo de altura, medo de água, fobia social, qualquer problema, depressão, pânico, transtorno do estresse pós-traumático, qualquer tipo de problema emocional, seja ele simples ou seja ele complexo.
O que é um problema emocional simples? Por exemplo, talvez um medo de dirigir seja uma coisa mais ou menos simples, né? Às vezes tem muito problema de autoestima por trás do medo de dirigir. Mas, por exemplo, uma depressão é um problema um pouco mais complexo normalmente. Então tem que trabalhar mais e mais emoções negativas que a pessoa carrega que geraram depressão, ok? Medo de dirigir talvez seja um pouco mais, na média, seja mais fácil de liberar do que uma depressão. Transtorno bipolar, a mesma coisa, são emoções em conflito que a pessoa carrega. É um histórico emocional de rejeição, de vários sentimentos de cobrança, enfim. Deixa eu ver aqui se eu consigo captar aqui algumas perguntas. Fernanda, quando a carga emocional é muito antiga e forte, em quanto tempo alivia? Fernanda, pode ser rápido, não tem essa coisa porque é intenso e não dá para a gente estimar o tempo também, porque vai variar de cada pessoa. Mas o que eu posso te dizer é que o Gary Craig, né, que é o criador da EFT, quando ele foi testar a técnica, ele simplesmente pegou pessoas com traumas intensos e profundos, com veteranos de guerra dos Estados Unidos, que estavam em tratamento psiquiátrico nos hospitais, alguns há 20 anos, 30 anos, sofrendo com traumas de guerra, com memórias bem profundas e bem intensas do passado da guerra. E ele foi aplicar algumas sessões de EFT nessas pessoas e o resultado foi muito profundo. Em pouco tempo ele conseguiu liberar vários sentimentos que há anos estavam ali enraizados. Com 2 ou 3 sessões ele conseguia resultados bem expressivos. E essa experiência que eu tenho também quando eu vou aplicar nas pessoas. Já trabalhei traumas bem intensos, né, de abuso sexual, de violência física, de abuso psicológico intenso. E algumas vão curando em 2, 3 sessões, né, mas depende também. Às vezes a gente tem que fazer 10, 15, e algumas pessoas passam mais tempo também, mas via de regra, com 3 ou 4 sessões você sente muito alívio. A cada sessão que você faz, você sente uma liberação muito grande. Posso fazer EFT no bebê de 1 ano? Né? Lise está perguntando aqui. Pode fazer sim, tem pessoas que aplicam, você pode bater nos pontinhos da criança, você vai bater nos pontinhos da criança enquanto você fala as frases, ok? É muito interessante essa técnica de fazer EFT, né? Manuel, qual é a sua formação? Manuel, eu sou engenheiro civil por formação, mas eu sou terapeuta holístico, praticante de EFT e trabalho nessa área desde 2006 e foi mais como autodidata, né? Comprei cursos online, estudei, fui praticando e estou aqui já, né? Essa é a minha vocação, né? Não tenho vocação nenhuma para ser engenheiro, para dizer a verdade, apesar de ter passado 7 anos com a empresa de engenharia, né? Mas não é a minha vocação. Daniela, posso fazer para parar de roer unha? Então, todos os vícios, sem exceção, roer unha, comer em excesso, fumar, beber, drogas, todos eles têm como base emoções em conflito que você carrega que deixam você ansiosa e aí você vai buscar uma forma de liberar aquela ansiedade. Ou vai buscar um prazer, ou fica balançando a perna, ou vai comer alguma coisa, ou vai roer unha. Então, como é que faz EFT para parar de roer unha? Tem que trabalhar o estresse da sua vida que você está tendo no dia a dia, os sentimentos de rejeição, as mágoas, os ressentimentos, enfim. Tem que trabalhar as coisas emocionais que você tem. Quando isso perder a força, você vai sentir mais calma e o desejo de roer unha vai simplesmente desaparecer, tá? Mesma coisa, é bruxismo, né? Mesma coisa, tá? Carla Lima, André, é mais eficiente as frases individuais ou a técnica de contar a historinha? Normalmente, Carla, a técnica de contar a historinha é um pouco mais eficiente, ou bem mais eficiente, porque você consegue trabalhar várias coisas ao mesmo tempo nessa técnica. Mas nem todo mundo consegue fazer tão bem. Então, se você não conseguir se sentir confortável para fazer bem, você volta para aquela técnica de falar uma frase só. Ela também é muito eficaz, dá muito resultado, tá? Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. André Vital, dá para aumentar a memória ou a cognição por meio do EFT? Dá, sim. Né? A gente pode melhorar a memória, sim, né? Mas é sempre isso, é limpando as emoções, os medos que a pessoa tem. Né? Se você tem medo de estudar alguma matéria, você vai limpando esse medo que você sente. Se você tem problemas de autoestima que dizem que você não pode aprender, que você não é tão capaz, você limpa isso, você vai aprender mais fácil e a sua memória também vai melhorar se você fizer isso. Ok? Deixa eu ver aqui.
Mônica, após as rodadas falando do negativo, não é para fazer afirmando, se libertando e depois fazer afirmações positivas? Pode ser assim? Mônica, isso pode ser feito, tá? Mas o mais importante é você limpar o negativo. Se você limpar profundamente as frases negativas e limpar 100%, o positivo já surge de forma espontânea e natural. Então tem que enfatizar bem isso, porque senão as pessoas ficam querendo fugir da técnica e querem fazer afirmações positivas, e assim ela não vai funcionar tão bem. Ok? Priscila, quero saber como fico recebendo informações dos seus cursos. Só é ficar ligado na minha lista de e-mail. Tudo eu aviso pela minha lista de e-mail, tá? Deixa eu ver aqui mais. Deixa eu ver aqui. Mônica, já falei aqui de Mônica. Eduardo, tenho que ouvir minha voz ou posso falar mentalmente? Tenho que ouvir a minha voz ou posso falar mentalmente? Pode falar mentalmente também funciona, ok? Deixa eu ver aqui. André, para a síndrome do pânico, o que é bom fazer? Paula, síndrome do pânico também se aplica EFT para isso. Síndrome do pânico são sentimentos que a pessoa guarda também em conflito. Se você for investigar o histórico emocional de uma pessoa que tem síndrome do pânico, vai ter muito sentimento de rejeição, vai ter muito medo que ela carrega do passado, você tem que investigar isso e limpar. E a gente pode fazer também para as crises, para diminuir as crises de pânico. Você pode fazer na hora que está começando a sentir o pânico, e normalmente ele começa a ceder, você pode fazer a técnica para o medo de ter a crise de pânico. Isso também já ajuda a aliviar a ansiedade. Ok? Deixa eu ver aqui, Érica. Não. Gostei dessa pergunta. Quando faço por sentimento de rejeição, tem que ser sobre determinada pessoa? Penso na pessoa ou se for pelas pessoas em geral? Quando você vai trabalhar um sentimento de rejeição, o ideal é que você traga à tona situações do passado onde você sentiu rejeição. Cena por cena, imagem por imagem, pessoa por pessoa, uma por vez. E vai limpando o sentimento de rejeição, cena por cena. Ok? Quanto mais específico, melhor. Quanto mais genérico, pior.